Fala, meus amigos, família tricolor, ótima semana para você, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, e para os amigos que torcem para outros clubes e que vêm aqui. Falar em outros clubes, eu vou deixar aqui na janelinha, junto com o vídeo de ontem, vou deixar o vídeo que eu tô gravando de análise da rodada, que eu tô postando no canal Barulho Jogos todas as segundas e sextas-feiras, que eu tenho um programa na Uma TV, eu tô aproveitando o conteúdo que eu passo lá para postar no canal. Então, análise da rodada, dos jogos ali, 10, 15 minutinhos no máximo. Vou deixar para você conferir. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de ler? Ler? Eu gosto de ler desde criança, assim, sempre fui um leitor voraz, sempre gostei muito de ler. E aí, sabe o que eu tô lendo? Acho que eu já falei para vocês, eu tô lendo aquele livro do Adriano, o Imperador. Eu não lembro o nome, lógico que não. É um que a capa dele, ele tá com o rosto, essa carona dele, assim, com o rosto molhado, assim. Cara, que livro sensacional. Quanta história tem aquele jogador, velho. Quanta história tem o Adriano Imperador. Eu vou citar várias vezes aqui, porque ele fala de muita coisa, ele fala sobre muitos assuntos. E é um cara muito transparente, assim, né? Não tem vergonha de falar da bebida, do Danone que ele fala, né? Dos problemas que ele teve por causa da bebida, da trajetória dele na Inter de Milão. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que, aliás, até estou pensando em gravar um vídeo para falar só sobre isso. Ele teve vários problemas, ele tinha muito problema com a imprensa, ele não gostava de falar, ele era tímido, não gostava de dar entrevista, disse que a imprensa sacaneou ele muito. Ele era muito perseguido pelos paparazzi lá na Itália, né? Sofreu muito com a perseguição. Mas ele falou que ele não tinha problema com torcedor, com crítica de torcedor. Porque ele foi vaiado no Flamengo, que a torcida gritava bota pra vender, quando ele veio da base, e ele foi vaiado pela torcida da Inter de Milão, que simplesmente apelidou o cara de Imperador. Os caras apelidaram ele de Imperador, um tempo depois ele estava numa má fase, foi substituído num jogo, porque ele estava na fase cachaça, não treinava, faltava no treino, estava mal fisicamente, foi substituído no jogo, saiu vaiado, a torcida vaiou ele. E ele fala assim, eu entendo o torcedor vaia mesmo, não tá jogando bem, vaia mesmo, nunca liguei pra isso. Até porque, ele fala assim, o futebol dá uma oportunidade de você mudar tudo, toda quarta e todo domingo. E eu sempre sabia, é só meter o golzinho que a torcida vai me amar de novo. Então, mesmo com tantos problemas, né, mesmo com tanta dificuldade que ele teve na carreira, infância pobre, a avó e a mãe dele são exemplos que... Eu acho que o livro vale a pena só pelas histórias que ele conta da mãe e da avó. São dois seres humanos inacreditáveis, assim, pelo que ele conta das duas. E eu acompanhei, já vi entrevista da mãe e da avózinha dele, sensacional. Então, recomendo para você assistir, ler o livro do Imperador. Amanhã eu vou saber o nome, porque eu tô lendo, mas não vejo a capa, eu esqueço, porque eu leio naquele e-book que chama, né? Digital, que eu sou cego, eu não consigo mais ler livro normal, mesmo de óculos. Aliás, cadê o meu? Porque eu não enxergo. Então eu leio naquele book, você aumenta a letra fica desse tamanho assim, ó. É 2 palavras por página, você vai virando a página assim. Mas eu recomendo para você, se você quiser, se você quiser ver um livro legal, você confere. Esse livro é muito bacana, histórias muito, muito legais, assim, muito comoventes. Eu não imaginava que ele fosse assim, não, que tivesse passado por tanta dificuldade, mesmo ganhando tanto dinheiro. Vamos lá, meus amigos, eu quero falar para vocês hoje, conversar com vocês sobre essa declaração do presidente do Fortaleza, lá pro dirigente do Fortaleza, Marcelo Paz, que se pronunciou hoje, depois da derrota do Fortaleza pro Cruzeiro. Fortaleza é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ele fez um pronunciamento que me chamou muito a atenção, e eu vou contar um detalhe para vocês. Eu sempre recebo dos amigos no Instagram, no Facebook, até por e-mail, eu recebo vídeos. Barolo, olha o que o cara falou, olha esse jogador, olha essa jogada. Recebo muito. E eu recebi hoje de vários amigos esse depoimento, essa declaração aí do pronunciamento do presidente do Fortaleza. E também nos grupos de WhatsApp que eu participo. Eu não sei se você chegou a ver, eu vou dar uns... Não vou mostrar, mas eu vou falar mais ou menos o que ele falou e comparar a postura de presidentes entre o presidente do Fortaleza e o nosso presidente. Então, no final do vídeo a gente comenta sobre isso, tá? A Golcase, meus amigos, está com produtos com o menor preço do ano. No link da descrição você confere lá, vai cair no link e os produtos já estão, por exemplo, a garrafa Fresh, que é base de silicone ou tampa extra,
menor preço do ano. E se você usar o cupom GOLBAROLO, o preço cai mais ainda. Tem mochila, tem garrafa, você tá com a promoção de você compra uma capinha e leva duas. Tem vários produtos em promoção. E ó a dica, para sua namorada, para seu namorado. Se você tá me assistindo aqui, eu tenho certeza que a sua namorada ou seu namorado tem um produto que ele vai curtir ou ela vai curtir. Aproveita, usa o cupom GOLBAROLO, você tem o desconto e compra já, porque aí chega antes do Dia dos Namorados. Você pode fazer aquela moral para sua namorada ou para o seu namorado, tá bom? Tá sempre na descrição do vídeo, tá os links da GoCase, você sabe que são nossos parceiros. Hoje eu tava falando com eles lá, eles viraram amigos, né? Esses patrocinadores que patrocinaram viraram amigos, o pessoal da KTO, da GoCase, da Outsider, são todos amigos, da Hashtag, viraram todos amigos da gente, graças a Deus, eu fico muito feliz. No vídeo de ontem, meus amigos, eu devia ter aberto o vídeo falando isso, porque eu detesto quando isso acontece, detesto. Eu tinha recebido a informação que o São Paulo tinha folga ontem, que eu falei que os guerreirinhos não treinaram. Mentira, me enganei. A informação que eu recebi não era verdadeira. Bom, se bem que eles não treinaram, né? Eles foram naquele... Vai fazer aquele... Como é que chama? Tem um nome lá. Só para fazer depois do jogo, né? Um dia depois do jogo, faz um trabalho de... Como é que chama? Me fugiu o nome agora. Meu Deus, recuperação ali, né? Inclusive o Adriano Imperador fala no livro que toda vez que ele ia fazer esse trabalho, aí ele era golpe. Ele fala, isso aí o jogador já chega no clube querendo ir embora, sabe que isso aí não é nada, não resolve nada, é só pra ir lá, fazer um H. E o São Paulo fez isso ontem, tá? Então, um treino leve, aquele esquema, pra quem jogou pouco, treina pouco, não é nada pesado, não foi nada um treino. Mas como eu falei que eles folgaram ontem, me enganei, peço desculpa pra você, porque eu falei naquele dia das críticas que eu recebo, nos xingamentos na internet, não me incomoda, mas esse tipo de coisa me incomoda, passar a informação errada. E eu tinha visto em 2 lugares. A data era errada que eu vi. A folga não era ontem. A folga foi na semana passada. Então eu peço desculpas pra você, tá? O São Paulo treinou ontem já pro jogo contra o Tadjeres. Eu vou deixar na janelinha aqui, tá? O jogo amanhã é 7 da noite. O São Paulo tá primeiro lugar do grupo, né? Tá com o primeiro lugar do grupo, mas é sempre bom garantir liderança do grupo às fases decisivas. Não tem condições mais de chegar primeiro na fase... no geral, que decidiria todos os jogos até a final em casa, mas pode ser o primeiro do grupo ainda. O histórico do confronto, em todas as competições, 7 jogos entre São Paulo e Tadjeres. Olha como é equilibrado, gente. 2 vitórias do Tadjeres, 3 empates e 2 vitórias do São Paulo. São Paulo jogou lá 4 vezes, perdeu 2 e ganhou 1, empatou outra. E jogando em casa, 3 jogos, 2 empates e 1 vitória do São Paulo. Então o São Paulo tá invicto jogando em casa contra o Tadjeres. Tá invicto? E é isso. E aí, no Morumbi, aí o pessoal tá comentando que o Morumbi não mata mais ninguém. O Morumbi mata de rir. Só no Brasileiro, o São Paulo perdeu 9 pontos jogando em casa. Perdeu pontos contra o lanterna da competição, que é o Sport, que não ganhou nenhuma até agora. Perdeu pênalti, empatou por 0-0. Cruzeiro empatou por 1-1 e o Fortaleza empatou em 0-0 naquele jogo horrível, além daquela humilhante derrota pro Mirassol, né? O São Paulo só venceu o Santos e o Grêmio, que estão na parte de baixo da tabela. Na Libertadores foram 2 jogos e 2 empates, né? Empatou com o Alianza Lima e empatou com o Libertad. Aí o pessoal falava, nossa, mas contra o Alianza Lima estava 2-0, você deu empate, contra o Libertad, o Alisson foi expulso aos 19 minutos. Aí o pessoal que gosta de comemorar invencibilidade, porque o São Paulo jamais ganhou as 3 partidas da Libertadores fora de casa. É verdade, mas também nunca deixou de ganhar, ficou sem ganhar as 2 primeiras. E tá as 2 primeiras partidas sem ganhar. Não, jogando em casa, né? Não sei se amanhã, sinceramente, gente, eu não sei se amanhã o São Paulo vai prevalecer a força do Morumbi. Eu acho que vai ter casa cheia, mesmo com a torcida de saco cheio. Aquilo que a gente comentou no vídeo de pós-jogo, né? Vai ter sempre o torcedor na noite de Libertadores, é encantadora pro torcedor do São Paulo. Acredito num público de pelo menos 50 mil pessoas. O Tadjeres, que virou saco de pancada do grupo, né? Terceiro lugar do grupo D, 5 jogos, só 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Fez 4 gols, sofreu 6, tem um saldo negativo de 2. Aproveitamento de 26%, Tadjeres, gente. A campanha do Tadjeres é igual ao do Alianza Lima, que é o lanterna do grupo. A única diferença é que o Alianza Lima tomou 2 gols a mais. O resto é tudo igual.
Três times horríveis, né? Libertad, Alianza Lima e Tajeres é uma vergonha. O São Paulo tem, não vai, sem o Alisson, que está suspenso, que foi expulso, né? Deve ser, eu arrisco um palpite, Pablo Maia e Bobadilha, e o Oscar deve estar fora, porque está com um dedema, a coxa estava inchada. O Luca está no finalzinho da recuperação da torção do tornozelo, pode ficar no banco. Olha a lista de lesionados do São Paulo, gente. Juan, dores no joelho. Bom, não é titular. Lucas, estiramento da cápsula posterior lá, esse é titular. Luiz Gustavo, tá com um tromboembolismo lá, tromboembolismo pulmonar, não sabe quando volta. Também não é titular. Caleri, que não joga desde o ano passado, né, e só vai jogar no que vem. O Ferreirinha tá com lesão muscular não. O Ferreirinha tá com a lesão no pé. O Igor Vinícius tá com lombalgia, não é titular já faz tempo. O Marcos Antônio, lesão muscular, esse estava jogando bem, estava sendo titular. O Luca, que torceu o tornozelo. O Oscar, com edema na coxa. E o Alisson, que está suspenso. Então, tirando aí 2 ou 3, é tudo reserva. Mas aí é aquela história, né, gente? Isso é planejamento de elenco, né? Podia ter segurado um outro jogador aí que podia ser um banco de reserva, pelo menos ajudar. Porque os caras que mandou embora, nenhum faz falta. Pra mim, nenhum faz falta. Só os moleques da base lá que foram embora. O Moreira e o outro menino lá, o Gomes. Mas o resto, pra mim, não faz falta. Mas podia ser banco de reserva, podia ser reserva. Aí eu vi uma reportagem que o Zubeldia só perde pro Rogério Ceni entre os últimos treinadores do São Paulo, que utilizaram mais a base. Também por necessidade absoluta, né? Porque eu garanto, se o Caleri tivesse aí, o Rian não jogava, já não joga sem o Caleri, imagina com o Caleri. Eu tenho certeza que o Alves não jogaria, tenho certeza que o Lucas Ferreira não jogaria, se tivesse com todos os medalhões à disposição. Mas foi obrigado a colocar, ainda bem, né? Ainda bem que colocou, porque senão tem essa possibilidade e agora coloca no desespero. E hoje eu estava vendo uma entrevista do Casares antes da primeira eleição, ele falando que não, o trabalho dele ia ser para os meninos do São Paulo ficarem mais tempo e poderem dar mais retorno para o clube, porque não era para vender tão rápido, o São Paulo ia lá atrás isso. 4 anos e meio atrás, que o São Paulo ia se equilibrar com a austeridade financeira, porque os meninos iam ficar mais tempo. Papo furado do blogueirinho, ele não me engana mais. Não sei se engana você, mas a mim não engana mais. Falando em jogos importantes, eu apostei em todos os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Sabe quantos eu acertei? Acertei Cruzeiro e Fortaleza, que eu cravei o placar. O resto eu errei todos. Todos, não só o resultado, errei quem ganhou. No jogo que eu apostei empate, alguém ganhou, e no jogo que eu apostava no time, ou teve empate ou outro time ganhou. Acertei um resultado, gente, um mísero resultado. Então, toda vez que você me vir falando de aposta, eu acho que aquele vai ganhar, você vai no outro. Você vai no outro que eu tenho certeza que você vai ganhar e eu não quero te prejudicar. Então, meu Deus, é uma vergonha. Aí meu ranking lá dos influenciadores vai... de 83 eu já era o 78. Imagina agora, só... Aí saiu a lista da Liga do Milhão, né? Os classificados... Eu nem entrei pra ver, porque eu não tenho nem... Que vergonha. Tá sempre no primeiro comentário fixado, você clica, faz... Mas sabe quanto eu perdi? R$8. Porque eu fui apostando pouquinho. O que eu ganhei ali, apostei nos jogos internacionais, que também deu uma média boa ali, o resto eu perdi. E pouquinho, não ganhei muito, não perdi muito. É assim que eu faço. O maior prejuízo que eu falei pra vocês, até hoje que eu tive com apostas, foi R$40. E o meu maior lucro, R$40, R$44. É assim, mas eu me divirto. Hoje eu tava zoando eu mesmo por errar todos os palpites. É impressionante, eu errei todos os palpites. Bom, vamos lá. Vamos falar do pronunciamento do Marcelo Paz. O Fortaleza, a gente está vivendo uma fase, um momento delicadíssimo. O Vojvoda, inclusive, ameaçado no cargo. O Vojvoda, inclusive, que foi... Deixa eu só ver quanto tempo faz que o Vojvoda tá no comando do... Eu acho que o Vojvoda já está há 4 anos, né? O Marcelo Paz, na verdade, é o CEO do Fortaleza. Eu falei presidente, mas ele é CEO. O Vojvoda está há 4 anos no comando do Fortaleza. Inclusive, ele foi muito... o nome dele surgiu toda vez que não faz muito tempo, toda vez que surgia a demissão de um técnico, o nome dele aparecia. Inclusive no São Paulo, né? Chegou a se cogitar, mas o São Paulo não tem dinheiro para contratar. O Fortaleza está vivendo uma fase péssima no Campeonato Brasileiro, viu, gente? No Campeonato Brasileiro. Porque na Libertadores... No Campeonato Brasileiro é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Eu tô com o desempenho do Fortaleza aqui, ó. Quer ver?
O primeiro time fora da zona de rebaixamento, 10 pontos em 10 jogos, aproveitamento de 33%, aproveitamento de rebaixado. Perdeu para o Cruzeiro ontem 2-0, depois de ter perdido para o Vasco por 3-0. Isso no Brasileiro. Na Libertadores é o segundo do grupo B, com 8 pontos, tem 2 a menos que o Racing, que é o líder do grupo. Então, mesmo assim, depois da derrota, o presidente fez um pronunciamento. E eu gostei. Na primeira fase, o CEO, né? Na primeira fase ele fala assim: estou vindo aqui para dar uma satisfação para a torcida. E começa. Porque está acontecendo isso, o futebol apresentado é horrível. Não nessas palavras, mas ele falou isso. É um absurdo que o elenco está devendo, os jogadores estão devendo, nós estamos fazendo todo o possível e não está dando resultado, então nós vamos tomar medidas drásticas. Mas, dentro desse pronunciamento, está aí na internet, se você digitar agora, você vai ver aí. É um pronunciamento rápido. O que eu achei mais importante é que ele... Para o torcedor, ele falou, estou aqui dando satisfação para o torcedor. Eu achei isso uma atitude digna e uma atitude corajosa. E corajosa até certo ponto, porque eu acho que isso é obrigação de um presidente de uma instituição fazer. De uma instituição, não importa o tamanho que for, da Série A, qualquer um tem a obrigação de fazer isso. E aí eu recebi isso nos meus grupos, nas redes sociais, no Instagram, o pessoal me mandou, e eu fiquei pensando da postura do nosso presidente. Quanto tempo faz que o Casares não dá uma entrevista coletiva, gente? Vocês lembram? Eu perguntei para um amigo meu que é historiador, ele falou que no começo do mandato ele deu uma ali rapidinho e falou rapidamente e não falou mais, nunca mais deu entrevista coletiva. Então, mas quando o time tá bem, ele posta foto com o jogador, né? Que é praxe. O que eu falo pra vocês é o seguinte, gente. A gente não critica por criticar. Não critica porque pega no pé, não critica porque deseja o mal, não critica e cobra porque torce contra. É o contrário. Quando a gente fala isso da postura do presidente do São Paulo, que não dá satisfação, que não é transparente para 20, 22 milhões de torcedores, a gente está defendendo a instituição. E principalmente nós, torcedores, que nós não sabemos nada do São Paulo. Tudo que o São Paulo é escondido, tudo do São Paulo é nebuloso, a gente nunca sabe nada, ninguém dá a cara a tapa. E eu achei muito digna a atitude do CEO do Fortaleza. Mas aí, uns amigos meus me lembraram, Barolo, o CEO do Fortaleza cobra porque ele paga em dia. O Casares não pode cobrar porque ele não paga em dia, ele deve para os jogadores há tanto tempo. Quanto tempo faz que o São Paulo promete que vai pagar e não paga? Vai pagar prêmio, vai pagar isso, vai pagar direito de imagem e não paga. E aí a gente entra naquele assunto que a gente discutiu ontem, né? Que mesmo sem pagar, se os jogadores aceitaram, como disse o grande Belmonte, sou bom no que faz, sou bom pra cacete no que eu faço, o Belmonte, ele disse isso numa entrevista, se segundo ele os jogadores sabem, então não tem motivo, não é por atraso de salário, de direito de imagem que o São Paulo não tá jogando bola. Mas eu acho que esse perfil, é uma questão de perfil, gente, uma questão de postura. O presidente do Fortaleza, o CEO do Fortaleza, vem a público dizer, dar uma satisfação pra torcida e dizer que vai cobrar os caras, que vai cobrar os jogadores e vai tomar medidas drásticas. Enquanto o nosso presidente apaga stories do Instagram quando o São Paulo perde, gente. Ele posta stories antes do jogo começar, o São Paulo perde, ele apaga. E quando ganha, ele posta foto com o jogador, posta foto com o boneco do Roberto Carlos. Essa postura que você tem você espera de um presidente de um time como o São Paulo, de uma instituição como o São Paulo. Então, eu acho que essa gestão toda do Casares, inclusive que agora está sendo criticado por quem me xingava na internet. Tem gente que me xingava na internet e agora mudou de opinião, agora tá criticando o Casares, vai entender, né? Mas a gente cobra isso, a gente cobra postura, cobra transparência. Ele tem que vir dar cara a tapa para explicar pro torcedor São Paulino o que tá acontecendo. Mas eu não tenho mais esperança nenhuma, gente, que isso aconteça. Sinceramente, não tenho esperança nenhuma que isso aconteça. Deixa a sua opinião aí, por favor. Já ia esquecendo, o nome da ganhadora da camisa, tá? Dessa camisa aqui, saiu aqui, ó. Vou passar para vocês, está aqui o nome dela. Vou entrar em contato para pegar o endereço. Vitória Lima, tá? Tá como Vitória P. Lima no YouTube. Não sei de onde é, mas já entrei em contato. Vou entrar em contato. Então ela é ganhadora dessa camisa aqui, tá? E aí, vocês falaram que não ligam de ganhar a camisa do Pato. Então eu peguei aqui, ó. Olha que bonita que ela tá. Tá bonita mesmo, gente. Tá novinha essa camisa. Tamanho G da temporada. Eu acho, sinceramente, pelo que eu percebi nos comentários, ó. Pelo que eu percebi nos comentários, vocês não têm raiva do Pato, né? A torcida não tem raiva do Pato. Eu também não tenho raiva dele. Até que ele abriu mão de uma grana, né? Quando ele foi embora do São Paulo. É que essa última passagem dele foi frustrante. Mas eu sempre achei o Pato um bom caráter. Eu sempre achei que essa atitude dele de abrir mão de muito dinheiro quando ele saiu do São Paulo, para mim foi uma atitude digna. Então, vou presentear vocês. Essa aqui é a única camisa que eu tenho do Pato na minha coleção.
mas vai de presente para a gente chegar a 551 mil inscritos no Barolo Vídeos ou 172 mil inscritos no Barolo Jogos, tá bom? Então, para participar, para você concorrer, comente, deixe o like, se inscreva no canal, agradeço muito a sua parceria, a sua amizade. Então você faça essa gentileza para a gente continuar com o trabalho da mídia alternativa, a mídia que cobra, que critica, que não se vende, que tem muita gente assim, graças a Deus. Então eu conto com a sua parceria, com a sua amizade, tá? Amanhã, meus amigos, faremos a nossa tradicional live do intervalo no jogo contra o Tajeres. Eu não vou pro estádio, primeiro, porque não dá para fazer nada lá, nem live do intervalo, não dá para trabalhar lá, então não compensa. E eu vou fazer o vídeo pós-jogo. Então eu espero você no intervalo do jogo, tá? Nos 2 canais, tá bom? Meus amigos, uma ótima semana, sempre gosto de desejar para você uma ótima semana. Fique com Deus e a gente se encontra amanhã. Forte abraço, tchau!